A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos! O programa da sua família, do seu coração, do seu casamento. Bem Casados, toda sexta-feira, às 20 horas, onde esse programa faz parte do Ministério de Casais da nossa igreja. Você já segue lá o Instagram do Ministério de Casais da IPP. Pastor, caí de paraquedas aqui é a primeira vez. Então deixa eu te falar. Essa é a IPP TV, a sua TV missionária, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que o nosso pastorzão, reverendo Arival, e eu sou o Vinícius Lacerda, pastor auxiliar dele, mas gosto mesmo de me apresentar assim. Eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, bom demais, onde a gente pede aí para você, ó, agora aproveitou, chegou, tá visitando, é a primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, curte, comenta e compartilha. Quando você faz isso, você ajuda a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o tema de hoje do Bem Casados está sensacional. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. E aí, como a gente sempre fala, eu quero trazer uma introdução, justamente porque, para mim, essa é a cereja do bolo do casamento desse casal maravilhoso, que tem um testemunho bem bacana. Um casamento aí já longevo, que tem um testemunho muito bom para você. Então, você tem filhos aí na adolescência que já estão pensando em namorar, chama eles para a sala para ver o testemunho desse casal, para eles aprenderem um pouquinho hoje. Mas, como a gente gosta de dizer, né, tem sempre, aqui não é um vídeo devocional, mas a gente tem um devocional onde a gente ouve a voz do Criador do casamento antes da gente começar aqui a ouvir os testemunhos. Queria convidar você, hoje eu vou dividir a leitura com a Michele, né? E a gente vai ler na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 7 ali, você pode acompanhar com a gente, que vai falar justamente sobre Deus é amor. E aí, o que você tem para aprender sobre o amor de Deus no casamento nessa noite? Vamos nos debruçar um pouquinho sobre isso? Michele, pode nos ajudar, por favor? Isso, vamos lá, a partir do versículo 7, né? Capítulo 4, a partir do versículo 7. Isso, aí você vai até o 12 e depois eu continuo, tá bom? Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 12. 12, isso, mais o 12 também, por favor. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Exato. E versículo 13 em diante diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a palavra do Senhor. Veja, esse texto é um texto clássico, maravilhoso, ao mesmo tempo profundo, e alguém já disse assim que a palavra de Deus é como se fosse uma carta de amor de Deus ao ser humano, e é mesmo, porque tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus. Então, Jesus é o tema central dessa palavra de Deus que vai falar sobre criação, queda,
redenção, ressurreição, né, de Cristo, que é a prova do seu amor, e a consumação, que é a sua volta. Então, nessa linha invisível, onde Cristo Jesus foi prometido em amor, porque é um amor resgatador, mesmo que ainda naquele tempo em que Deus promulgou o seu juízo para o homem, expulsando o homem que amou a mulher no jardim do Éden, mas eles, por causa do pecado, foram expulsos e tiveram que pagar o preço por isso, no sentido de arcar com as consequências agora que o Senhor Pecado e a Dona Morte, como um casal antagônico, entraram no mundo através do pecado dos nossos primeiros pais. Pensemos também que Deus ali já promulga no Gênesis 3,15 o proto-evangelho, onde o esmagador da serpente pisaria a cabeça dela, a semente do homem, o filho da mulher, poderia então, de uma vez por todas, reunir o amor de Deus ao ser humano. É sobre isso que o texto está falando. Deus nos ama e nisto consiste que o Filho nos substituiu, está lá no versículo 10, por causa dos nossos pecados. Veja, o amor supremo de Deus é Ele ter entregue o seu único Filho no meu e no seu lugar, para que, pagando o preço, com preço de sangue e morte, mas ressuscitando em amor também, onde Deus o Pai o ressuscitou, isso é a prova do amor de Deus por nós. Ou seja, a Bíblia toda é sobre Jesus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque no testemunho de hoje, e a gente vai aprender um pouquinho mais, só é possível a gente se amar porque Ele nos amou primeiro. Os tradutores da Bíblia costumam brincar, justamente como a gente está falando, que a Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. E hoje a gente vai ouvir algumas coisinhas sobre cartas e trocas de cartão, mas essa aqui é a mensagem verdadeira e fiel que nos inspira ao amor. Você vai ter, por exemplo, o amor fraternal, que é o amor filial. Você vai ter, por exemplo, o amor eros entre homem e mulher, que também provoca o casamento e a união desses. Mas o amor cristão, que é supremo e definitivo, e supera todos esses, né, o filial e, ao mesmo tempo, o fraternal, né, e o eros, você vai ter o ágape. E o ágape só pode vir por meio de Cristo Jesus. Eu falava dos tradutores, não? A gente só pode traduzir a Bíblia porque Ele nos traduziu primeiro. A gente só pode amar porque Ele nos amou primeiro. Que essa mensagem de tradução do amor de Deus para a sua vida, para o seu casamento, através do testemunho de hoje, invada a sua casa de graça, glória, majestade, poder do Espírito e amor que vem do Senhor sobre o seu casamento, trazendo o renovo nessa noite. É o desejo do pastor Vinícius e da Michele. Né, Michele? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. E vamos agora, Michele? Agora a gente vai ver o vídeo do casal convidado. Minha história de amor com Marco começa em 1989, quando ainda éramos adolescentes. Eu tinha 15 anos e ele 16. Nos conhecemos na escola e desde o primeiro momento sabíamos que havia algo especial. Nosso namoro foi construído como uma base de cumplicidade e carinho. Marco foi o primeiro namorado que apresentei para meus pais, familiares e amigos, e todos perceberam o quanto éramos apaixonados um pelo outro. Logo no início do namoro, convidei Marco para ir comigo à Congregação Presbiteriana de Vila Cristina, em Carapicuíba. Foi lá que ele aceitou Jesus e juntos crescemos na fé e no conhecimento do nosso Senhor. Em outubro de 1992, fizemos a pública profissão de Deus e batismo. E desde então temos caminhado diariamente na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Louvamos ao Senhor por tudo e pelo propósito de servir. Com o passar dos anos, nosso amor só cresceu. Marco, com sua determinação e visão de futuro, comprou um terreno e juntos planejamos cada detalhe de casa que se tornaria o nosso lar. Em dezembro de 1995, realizamos nosso grande sonho e nos casamos. Foi um momento inesquecível, a concretização de tudo que havíamos sonhado desde a adolescência. Após 4 anos de casamento, fomos agraciados com nossos filhos, Tamires e Lucas. Eles foram batizados ainda bebês na Congregação Presbiteriana de Vila Cristina, que na época era filha da segunda igreja presbiteriana de Carapicuíba. Desde o início,
sempre servimos ativamente na igreja presbiteriana. Marco foi ordenado diácono aos 19 anos, servindo os irmãos com alegria. Eu atuei como professor infantil, secretária e superintendente da Escola Bíblica Dominical. Trabalhamos juntos na União de Mocidade Presbiteriana, a UMP, fortalecendo nossa missão e compromisso com Deus. Em 2004, Marco foi ordenado presbítero da Segunda Igreja Presbiteriana de Carapicuíba. Em 2007, recebeu a ordenação como presbítero da Quarta Igreja Presbiteriana de Vila Cristina. Em 2010, mudamos de residência e passamos a congregar na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Cotia. Em 2012, ele foi eleito presbítero e, em 2014, designado pelo Conselho para apoiar o pastor auxiliar na Congregação de Tijuco Preto, também em Cotia. Em 2015, a congregação foi organizada pela Igreja Presbiteriana do Tijuco Preto. Em 2017, solicitamos nossa transferência para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde estamos até hoje. Sempre tivemos um chamado para o trabalho como casais. Ministérios no qual atuamos desde 2004. Nossa família serve ativamente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Marco é líder do grupo de pastoreio Granja Viana, também tutor de alguns GP e trabalha no grupo diaconal. Nossos filhos, Tamires, participa da UMP, discipula meninas de 6 a 7 anos e auxilia na UCP e UPA, especialmente nos acampamentos. Já Lucas também faz parte da UMP e colabora com as brincadeiras em gincanas da UCP e da UPA, além de ser voluntário no Mackenzie Social. Desde então, temos caminhado juntos, servindo ao Senhor como família e buscando viver para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Estamos de volta, Marco e Adriana. Obrigada por virem e contar aqui pra gente essa linda história de amor. Literalmente, né? É verdade. Marco e Adriana, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao Bem Casados. Amém. Professor, nós que agradecemos. Eu, assim, muito feliz por estar aqui e, sem dúvida, poder compartilhar, né, um pouquinho da nossa história. Com certeza é muito bom, né, pra gente, uma jornada que a gente, né, uma jornada linda, e poder compartilhar isso com os irmãos vai ser muito bom. Muito obrigado. Obrigada também. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, porque o nosso amor, né, como começou quando a gente ainda na adolescência, né? E como Deus tem um plano assim para nos unir, né? Como que foi nós temos assim de uma jornada de 36 anos juntos, mas este ano é um ano muito especial, né, Marco? Exatamente. Esse ano a gente faz 30 anos de casados. 19/12, 30 anos de casados. Então, vocês, 30 anos de casado, é bodas de quê mesmo, gente? Vamos descobrir esse negócio? Vamos subir. Alô, equipe técnica, dá um help pro programa. Bom, 30 anos é bodas de quê? A gente vai pesquisar aqui, obviamente. A gente Já vai falar para você, ou então você que está em casa assistindo, já comenta no chat aí coloca aí no chat. se você já deu uma busca aí, né, no pesquisador da sua internet. E aí, 30 anos de casado? 30 anos. Mas há quanto tempo vocês se conhecem, mesmo antes de casado? Olha, a gente estava até conversando com a Michelle, né, um pouco antes, né? A nossa história é muito linda, porque assim, nós começamos nós estamos juntos, na verdade, desde a 5ª série do ginásio. Olha né? só, Olha só. daquela época se chamava ginásio. Hoje é o 6º ano. Do Fundamental 2. E 2, Fundamental 2. Então, na verdade, nós estudávamos juntos desde então, né? Mas na 8ª série Que é o novo ano. que nós começamos a namorar. E de lá para cá, assim, estamos juntos até hoje. Vem cá, então, Vem 5ª cá. série, e vocês estudavam onde? Não, então vamos começar essa história aí. Eu recebi uma revelação que veio do alto. E a revelação do alto é o 2º andar do prédio aqui, que é o pessoal da equipe técnica que fica nas mesas aqui. Ó, eles falaram pra gente que é bodas de pérola. Porque você vai ganhar. Colar de pérola. Nossa. Ô, Marco, enrascado, hein, meu irmão? Agora você vai ter que comprar um colar de pérola, né? Conhece isso, PL? De pérola. Se vê que ela merece até muito mais que isso. Hein? Aí, gente, o programa de hoje é Casamento, ele nos amou primeiro. Mas a inspiração desse casal é maravilhosa. Depois eles vão contar um lance aí que inspirou o tema de hoje.
Mas vamos do começo, né, Michele? Do começo da nossa linha cronológica, que a gente gosta de entender tudo Exato. até o dia de hoje, né? Então, vocês se conheceram na época da escola, na 5ª série, antigamente, atual 6º ano. Isso. E aí vocês eram crianças, né? Pré-adolescência, adolescente. Como é que foi esse convívio aí? O Marco já falou um detalhezinho da Adriana. Então, mas assim, nós éramos colegas de turma, não significava que nós estávamos namorando, é normal, né? Mas ele era muito irritante também. Mas, assim, Era aquela coisa da 5ª série. da 5ª série, aí ele implicava comigo na época dos jogos, ou então no intervalo, me chamava de boca louca, tinha aquele batom, né, Marco? Botou a louca, é verdade. Aí eu ficava... e ele também sempre fazia muita arte, assim, ele era arteiro, né? Taqueira, guitarra. Então, mas a gente nunca pensou, assim, naquela época, né, amor, Verdade. de ter, assim... Era ai, uma implicância de adolescente, né? coisa normal. Coisa normal. Mas assim, como tudo, né, tem uma virada, né, tem uma mudança, em 89 nós começamos a namorar, né? Isso. E ela já era da igreja presbiteriana de Carapicuíba, né? Isso. Tava... Da congregação da segunda Isso. igreja de Carapicuíba. E aí ela me convidou para participar de uma semana de férias que tinha, né, no meio do ano, tinha lá. Isso. Era assim uma semana. Uma semana de louvor que os jovens. Jovens. E eu fui, né, para Tipo Semana da Juventude. isso. E eu fui para esse evento, né, que teve. E depois teve um acampamento, enfim. Eu sei que assim, 89, né, foi o ano que eu não posso dizer que foi esse ano que eu me converti, porque na verdade, antes disso, eu fui evangelizado por um irmão, né, o irmão Joel, que é da Assembleia de Deus. E ele que me contava as histórias de Jesus e tudo. Então eu já tinha o temor do Senhor ali já. Mas quando eu a conheci, né, nesse período, eu comecei a frequentar a igreja lá, e desde então, estamos na igreja desde 89, né? Temos mais de 35 anos. Mas eu já era da igreja. Aí eu falei para ele, olha, se você quer namorar comigo, você tem que ir para a igreja. Olha só. E ele foi. A fase da implicância passou. Passou, os professores, assim, naquela época de 89, assim. Vocês tinham quantos anos, mais ou menos? 16, era tinha 14 para 15. Isso, Bem novinhos, adolescentes. Adolescentes ainda, né? é verdade. Aí começou a surgir o interesse para namorar. Isso. E aí você levou ele para a igreja. Aí eu falei para ele que se ele quisesse namorar comigo, ele tinha que ir para a igreja, né? E aí ele aceitou e tudo mais. Assim, o ponto que eu acho que é interessante falar, que é o que as pessoas querem saber, é assim, nós, no 8º ano, tem sempre a formatura, né? E na formatura, a gente se encontrou, a gente começou a conversar, e foi muito, assim, tanto é que foi na formatura, praticamente, que a gente começou a namorar em julho, e a formatura foi em dezembro, então foi um momento bem marcante para nós. Muito bom. E aí vocês foram na época era o ginásio, né? É isso. Ginásio, agora é ensino médio. É ensino médio. Agora é ensino médio, né? Colegial, né? Colegial. Colegial. E fomos para a mesma escola. Olha aí. E estudamos no Vinícius de Moraes, que é aqui em Cotia. E aí depois, só na faculdade, que aí nós separamos. Ela foi para uma área, eu fui para outra. Então vocês estudaram juntos desde o ensino fundamental, o ensino médio, que é agora, né? Isso. Até a faculdade. Faculdade, cada um foi para sua área. Exatamente. E assim, Mas vocês já estavam namorando, né? E Sim. como é que estava esse namoro? Estava namoro para casar? Sim, tanto que assim, nós, na época, né, eu tinha sempre um objetivo de adquirir um imóvel, né? A gente não queria morar de aluguel, enfim, era uma decisão nossa lá atrás. Então, todas as nossas economias que a gente tinha, ainda namorando, né, a gente economizou e nós compramos na época um terreno, né, que está até hoje, cara, tem uma casa lá que nós alugamos essa casa hoje. Mas nós construímos a casa
E foi assim um sonho muito bacana, porque desde o papel que você planeja e tudo, então, e você vê as coisas e Deus sempre ali no controle, né, abençoando e as coisas acontecendo. E aí então a gente construiu a casa, a gente, né, moramos lá por 11 anos, tivemos os nossos filhos lá, né, o Lucas e a Tamires, e só em 2006 é que nós mudamos, compramos uma casa em Cotia e mudamos e estamos lá até hoje. Mas assim, todo o percurso é sempre a mão de Deus ali, Fizeram ser- abençoando. Isso, a gente sempre foi muito. É conversar, né? Planejar junto. Agora você falou uma coisa que eu lembrei, que era assim: eu escrevia para o Marcos, por exemplo, olha, vai ter prova de química. Naquele mesmo dia tinha prova de biologia. Então eu sempre dava as dicas, né, Marcos? Sim, Falava para ele que tinha. E é engraçado que eu tenho até os bilhetinhos. a dica não é cola, é de dica, né? Não, é bilhete assim, olha, Avisava antes. eu avisava antes da prova, não no dia, né? Porque o que acontece naquela época eu comecei a trabalhar com 15 anos e o irmão dele que falou da empresa, né? Que era uma imobiliária perto e ele trabalhava numa padaria. Então, aí eu passava para tomar um café na padaria, ou então pedia um sonho, e ele mandava para mim, entendeu? Então, a gente sempre trocava bilhetinhos. Que maravilha, hein? É, Bom demais. isso é uma coisa que essa geração agora não entende, não vive isso, né? Os cartões, né? Os bilhetinhos, né? Agora é tudo por aqui. Já faz bastante tempo A também. ideia que a gente podia tentar, na verdade, é incentivar as próximas gerações aí. Verdade. Como a gente, por exemplo, tem um trabalho muito forte na igreja de fazer com que as pessoas usem a Bíblia impressa, não fique só com a Bíblia no celular. Talvez os casais pudessem, né, os jovens, né, os adolescentes, quando começassem a namorar, escrever de próprio punho um bilhete de amor, né? Verdade. Isso Verdade. seria, como a gente falou aqui na introdução, uma carta de amor de Deus, né? E tem que ser construída e escrita ao longo da história Verdade. por muitas mãos que fizeram revelar Cristo Jesus. Uma atitude de amor é essa, você se esforçar também pelo outro, né? Não só. E nas coisas simples é que a gente vê a dedicação, não é isso, Marcos? Verdade. Isso aí é uma coisa que tá, assim, comigo é bem enraizada, né? Eu sempre gostei de datas, né? Eu sempre procurei, né? Sempre ser romântico, e é uma coisa que isso já vem comigo. Aí depois, puxando um pouquinho, né, depois que você vem para a igreja e você conhece, né, a palavra, então isso fica mais forte ainda, né? Porque aí a gente aprende de fato como que você deve amar a sua esposa, né? Que é amar de fato, né? Amar com prática, você cuidar, zelar, não só da esposa, mas da casa, do lar, dos filhos e tudo mais, né? E aí a gente tem, né, a igreja é uma bênção, porque ela tem vários departamentos, né? Como a gente, né, participa do ECC, a gente aprende ali muita coisa, né? Você vê que a questão do romantismo, a questão de valorizar as pequenas coisas, ela está ali presente, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo muito com isso, né? E também essa troca, né? Que nem, por exemplo, esse que nós estamos fazendo aqui hoje, e eu já vi aqui depoimentos e também testemunhos de outros casais que ajudam até a fortalecer, né? Então, assim, essa troca é muito, muito valiosa. E a igreja é uma bênção por causa disso também. A gente precisa, além da boa notícia do Evangelho, que o Evangelho é isso, é boa nova, boa notícia. Isso. A gente precisa ouvir as notícias, né? Ou seja, a boa mensagem que cada casamento tem para transmitir, porque o testemunho entre os irmãos fortalece o próximo. Verdade. É verdade. Que bom. A gente pode então deixar assim, pensar que um segredo, entre aspas, né? Dessa longevidade do casamento de vocês seria esse zelo, o cuidado, né, que o Marcos está falando, né? Se preocupar com as pequenas coisas, com cuidado com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Você cuidar da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Seria esse também, Isso. né, uma forma, né? O porquê de vocês estarem há 36 anos juntos e 30 anos de casados, né? Verdade. Então, eu penso que sempre foi Deus, né? Porque Sim. nesse sentido de, assim, eu orava e pedia
namorado, né, do Senhor. E o Marco, ele sempre foi muito, assim, atencioso, ele me trazia até em casa, né, quando eu comecei a fazer faculdade, ele também me pegava no ponto, me levava para casa, ele sempre cuidou, Foi assim, zeloso, né? sempre. E, e, e assim, são nas pequenas coisas. E eu também sempre procurei, né, a lembrar ele do que precisava ser feito. Como Então, auxiliadora, tinha esse tinha. Você falava que gostaria que ele fizesse e ele faria. E fazia. Ele sempre. Era tipo assim, né? É, Tem que dar a dica. Ela deixava a dica e ele cumpria lá direitinho. Tem gerado certo, né? Tem... Ele entendia o recado. é verdade. Ele fica atento É. e procurar, assim, às vezes a gente cede em alguma coisa para que haja harmonia, né? Sim. Então, isso também é importante, sempre estar conversando, sempre. E ceder, né? É, E o casamento de vocês foi com a igreja? Presbiteriana, na época foi na Independente, da Viliar, em Osasco, Ok? porque a nossa igreja lá da AIPB, lá de Osasco, estava em reforma. E aí nós acabamos nos casando nesse templo lá da IPI. daí Quanto tempo que vocês namoraram? a gente namorou 6 anos entre namoro e noivado. 2 anos de noivado. isso, entre namoro e noivado. E foi o tempo necessário para que a gente pudesse construir, né, a casa. Juntaram dinheirinho, Isso. recebendo, construíram uma casa. É, então, assim, enquanto, assim, por exemplo, os nossos amigos chamavam a gente, vamos na balada, vamos para outras coisas, aí a gente, assim, as nossas reservas, a gente sempre investia, né, igual o Marco fala, em dinheiro, em cimento, Era isso aí. era... É. E valeu a pena, né? Porque já é um objetivo. E a gente constrói patrimônio assim, né? Planejando, um falando com o outro, sonhando junto. Eu acho que isso era bem interessante. A gente pegava o caderno e o Marco desenhava como que ia ser a casa, como que a gente ia fazer, né? Elas juntos, né? Isso. E você nem imaginava que você ia ter a profissão que você tem hoje. De Hoje design, é não. De design de interiores, não. Eu nem imaginava mesmo. Mas muito bom. Gente, Vamos o tempo voa. fazer nosso intervalo, né? Agora, você não sai daí. Tem um recadinho especial da IPP-TV para você. A gente volta já. A gente quer aprender um pouco mais com esse testemunho de que um casal que se ama porque ele nos amou primeiro. A gente volta já. Todo sábado, às 7h30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola. Que bom poder louvar a Deus com você nessa manhã. O melhor dos louvores ao som da viola caipira. Espírito. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Horários alternativos às quartas e sextas, às 7h30 da manhã e às 4:45 da tarde. Palavra e Viola, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Voltamos aqui com o tema de hoje, casamento. Ele nos amou primeiro e a gente só pode amar por causa do Evangelho da Graça. A gente está com esse casal maravilhoso aqui, Marco e Adriana. Que legal ouvir aqui. E teve uma coisa no primeiro bloco que me chamou muita atenção. O fato de você ter colocado para ele a condição. A gente só vai namorar, a gente só vai ter uma vida juntos se você conhecer o Evangelho, se você for para a igreja, né? Isso já fica de lição para os mais jovens né? Para os mais jovens hoje, para buscar assim uma outra pessoa que faça a mesma caminhada da palavra de Deus, não é isso, Adriana? Sim, e isso foi muito importante, porque na igreja nós aprendemos juntos, a gente ia para acampamentos juntos, então isso fortalece, né, a nossa união, principalmente porque a gente quer a direção do Senhor na nossa vida, a bênção de Deus e aprender, né, porque naquele momento, tanto o Marco, ele era ele era católico, né? E os meus pais, a minha mãe era da Igreja Assembleia de Deus e o meu pai era católico. Então, e eu sou da presbiteriana porque uma amiga minha me convidou quando eu estava
no ginásio para ir na igreja e aí assim eu fui aprendendo isso. E a gente aplicou, né, na nossa vida e tem sido bênção até hoje, graças a Deus, né? Bom demais. E aí, Michele? Não, e aí o casamento, vocês namoraram 6 anos, casaram, e vocês têm 2 filhos. Como foi aí até a chegada do primeiro filho? Como foi o casamento? Vocês já tinham construído a casinha de vocês, já estavam morando na casa. Como foi essa primeira etapa do casamento? Eu falo, então, nessa primeira etapa, eu comecei também a fazer faculdade. Então, a gente e o Marco, eu sou formada em economia. E então foram 5 anos de economia. E ele falou: olha, a gente tinha um combinado que a gente só ia ter filhos depois depois de formada. E foi isso. Quando eu me formei em 98, a Tamires nasceu em 99. Olha aí. Isso. Então, assim, foi logo depois, logo depois. Então, assim, foi planejado mesmo, né? Tipo, os filhos são... E o interessante é que eles, né, a gestação deles, foi assim, foi um seguido do outro, né? A Tamires nasceu em 99 e o Lucas nasceu em 2001. Eles têm um ano e 4 meses de diferença. Né? Então, assim, eu até me lembro que na época a Adri ficou um pouco assim, porque ficou um pouco por causa do tempo, né? Que veio rápido e ela trabalhava, né? Nessa época ela estava no mercado financeiro ainda, né? Cuidado de Então, Cuidar de 2 bebês, mas foi Então, uma bênção, porque quem faz uma mamadeira faz 2, é tudo em série, é até econômico, sim, sabia? Nesse sentido, porque aí, quando eles... As coisas, né? O caminhar, vamos dizer também, né? Os amigos da escola são os mesmos, da igreja, das atividades que faz no clube. E até hoje é assim. E até hoje é assim. E eu vejo que, assim, tanto o Lucas e a Tamires, eles são muito irmão mesmo, assim, né? São bem amigos, né? São bem amigos. Porque crescem praticamente na mesma fase. Na mesma fase. Gostando das mesmas coisas, ou pelo menos parecidas. Isso. E aí E vai. nós também sempre trabalhamos na igreja. E o exemplo nosso para eles continua, porque quando eles eram, assim, menores, a gente ia na UCP, levava eles, sempre acompanhando eles, né, no desenvolvimento da igreja, na IBD. Sim, hoje eles estão aqui. Esse é tio da UPA. O nosso maior orgulho assim, deles é isso. Tanto a Tamires, né, também ela faz discipulado com as crianças, né? Crianças. Também trabalha com a UCP, com a UPA também. É tio também. Então, assim, é muito bacana, porque eles estão na igreja, mas estão atuantes, estão trabalhando, né? Então, para mim, isso é gratificante. A gente fica feliz, né? Porque a gente não só mostrou o caminho, mas a gente está... Vocês andaram no caminho com eles, né? E esse que é o certo. Né? Vocês só não falaram assim, ó, tem que ir. Vocês foram trabalhando e levando eles junto. Hoje eles estão trabalhando e vocês continuam trabalhando. Sim. É verdade. Então, eu sou discipuladora, né, do Silent Divino 2 agora, esse semestre também. E a Tamires também, ela agora, além de dar para ser discipuladora das meninas de 6, 7 anos, ela também vai ser da UPA. Então, ela também está caminhando, né? Está caminhando. E essa que é a questão, né? Da gente amar o próximo, de passar os valores cristãos, tudo isso a gente aprende na igreja. Eu vou dizer assim, é muito legal conhecer vocês de perto, e para quem está de casa, às vezes não tem essa noção. Mas, por exemplo, o Marco já deu uns spoilers assim do ECC. Ele falou assim, o romantismo no ECC e tal. Isso. E talvez você em casa, mas o que é ECC que eles falaram no outro bloco? Sim. Encontros de casais com Cristo. A gente só pode falar isso. Isso, é verdade. Mais nada. Mas eu queria dizer que é sensacional. E se você pode, se inscreve aí no próximo ECC, Encontro de Casais com Cristo, no site da nossa igreja, o site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí, quem sabe você vai ter a oportunidade de ver esse casal maravilhoso. Vocês têm que ver esse casal trabalhando lá no ECC. É muito legal, só podemos falar. Mas falando em ECC, vocês comentaram, né, aqui fora daqui da telinha,
quando vocês fizeram o SCC pela primeira vez, né? O SCC foi um marco no casamento de vocês, né? Conta pra gente, quantos anos de casados vocês tinham e como que isso mudou em vocês? Nós, na verdade, fomos convidados por um casal muito amigos nossos, irmãos nossos, da Igreja Batista, a participar de um trabalho, né, de um ECC. E na época a gente não entendia muito assim por quê, assim, porque a gente estava muito bem no nosso casamento, sem crise, sem nada, mas assim, pela amizade que a gente tinha e tal, e a gente acabou indo para esse encontro e nós não conhecíamos, né, o modelo que é muito parecido com o que a gente faz aqui. Mas foi impactante, foi muito bom. Então assim, a gente Vocês já tinham 10 anos de casado. A gente tinha, isso. quase 10, tinha 9 anos de casado, mas fortaleceu bastante. Principalmente no cuidado das crianças. Nossa, Porque o que fantástico. acontece, quando a gente tem as crianças, a atenção é para eles. E lá a gente aprendeu, assim, ter mais atenção um com o outro, continuar cultivando esse relacionamento. Porque até então o foco, né, são 2 bebês. E então a atenção é maior, né? Então, foram depois de uns 4 anos. Então a Tamires tinha 4 e o Lucas tinha 3. Então foi muito importante, ajudou muito a gente. Foi, muito bom. E lá, assim, a gente foi tão impactados, né, que a partir de 2004 para cá, que essa questão do você se envolver no Ministério de Casais, desde lá, foi assim, algo que entrou na nossa vida, então assim, a gente começou a trabalhar, e aqui em Pinheiros, mesmo não sendo membro da igreja aqui na época, desde 2009 a gente já estava atuando aqui, mesmo se sendo lá em Cotia, na igreja de Cotia, mas no Ministério de Casais a gente vinha para cá para fazer o trabalho. Então assim, foi muito impactante, então a gente abraçou essa causa, né, porque a gente quer ver as famílias bem, os casais bem, e aí a gente acha que pode contribuir, né, dessa forma. Então foi assim, fantástico. E também a gente sempre é renovado, porque lá no ECC nós somos ministrados, né? Então, e a gente também compartilha da nossa fé, a gente compartilha também, porque nem tudo é flores, né? Mas a gente tem que ter persistência, amor, porque amor é uma decisão. A gente decide todo dia amar, né? E quando a gente ora pelo nosso marido, pelos nossos filhos, a gente está amando, está fazendo o melhor, né? Quando você prepara uma refeição com amor, com carinho, você está dizendo, eu te amo. Quando você arruma a cama, coloca o cheiro de água na cama, você está ali preparando tudo para sua filha, né? Para o seu filho. Então, eu acho que isso é uma expressão de amor. E tem várias expressões de amor. Quando o Marco, ele também lava a louça, me ajuda, ele também eu tenho visto isso. Então, às vezes, a gente precisa abrir os olhos para esse lado. E é no dia a dia, né? Tem dia que... Nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas. Por exemplo, hoje, o Marco, ele trabalha em Cotia, perto de casa, quando dá umas 5 horas, eu já falo para ele, olha, traz um pãozinho que o café eu já estou preparando. É um famoso sinal do Batman. Traz pão. Tá lá no céu, tem que ir, tem que... isso aí. E aí eu então falei assim, olha, o que vai... Às vezes se ele falar, olha, essa semana eu vou levar marmita, então aí eu já vou preparar alguma coisa para ele, para o Lucas. E isso nos fortalece também como família, na unidade, buscando. Então, quando a gente tem um plano ou algo que a gente precisa, aí a gente também ora junto, busca junto. Eu acho que vocês tocam numa parte muito importante, que a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela traz assim alguns ritos, né, muito importantes que apontavam para Cristo. Tanto da própria organização, de como que as coisas deveriam ser preparadas para cultuar a Deus. E assim a gente faz até hoje como corpo de Cristo. Obviamente que tudo se cumpre em Cristo, a gente não tem mais aqueles rituais do Antigo Testamento, mas quando a gente olha a maneira como Deus preparou tudo na Bíblia, nessa tradução do seu amor, ele nos amando primeiro, até a forma como Cristo ministrou, vamos dizer assim, a última ceia da Páscoa, porque depois ele institui a ceia do Senhor, né? Até o cuidado com a preparação,
nos revela que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que ama organização, e que a nossa organização em determinados ritos que você citou, Adriana, de um pelo outro e de nós pelos filhos, isso revela a imagem de Deus, no cuidado, no carinho, no amor, na preparação. Essa coisa que você está falando assim, ó, eu preparo a marmita dele, eu dou a dica e ele vai, traz um pãozinho, e a gente também bota lá uma água. Quando os meninos eram pequenos, bota uma água de cheiro. Tudo isso redunda em adoração ao Senhor. Então, o texto que a gente leu aqui na introdução da devocional tem essa prática da benignidade. A benignidade é algo muito importante, que é o esforço material e físico mesmo, onde você é generoso pelo próximo, porque isso é fruto, faz parte do fruto do Espírito. E casamento eu acho que é o rito perfeito, né? É o templo sagrado do lar, onde você pode manifestar adoração a Deus, cuidando do outro. Seria isso, Adriana? Sim. E o Marco, ele também, ele gosta de fazer pão, de fazer umas tortas. E aí ele ensina o Lucas. Então, o Lucas também já tem aprendido. Então, é uma troca, assim, né? Quando o homem lava a louça, ele está adorando a Deus? Nossa, Sim, sem dúvida, né? Adorando a Deus e agradando a esposa. pronto, já fica a lição para você aí, jovem que está aprendendo, não tem jeito, né? E principalmente pro marido que reclama da louça lá, meu irmão, vai lá e ajuda também lavando a louça. Você vai ganhar muito mais depois da louça e sempre. É isso aí. E também vendo a pia toda limpinha, né, Adriano? Ah, é verdade. É uma máquina de lavar louça também ajuda. Também. Pois é, poupa tempo, né? Se você puder, né, uma máquina de lavar louça vai te facilitar a vida. Tá? E vai permitir outros cuidados mais primorosos, né, Marco? Com certeza. Porque, assim, o relacionamento é no dia a dia, é todo dia, né? Então, assim, para não cair na rotina, né? Então, essa questão dos bilhetinhos, olha, ou agora no WhatsApp, passar, olha, um versículo, se eu tivesse abençoado, tô orando por você, por essa reunião. Conta pra gente dos cartões. Mas antes disso, rapidinho, de mostrar, porque eu acho que isso vai ser a conexão do cartão. Eu acho assim que uma coisa que a gente tira de lição é porque a gente vive uma geração e a gente vive por nós mesmos. Por exemplo, a tela aqui, quando você passa os famosos Reels, né? Os Reels aqui do Instagram, o que você está fazendo é uma explosão de dopamina a cada vídeo de muitos segundos e muito rápido e tal. E talvez algumas pessoas construam seus relacionamentos e casamento pensando em grandes explosões de dopamina, pensando somente que o amor pode acontecer se coisas muito intensas acontecerem. Então, por exemplo, eu só vou estar bem se tiver aquele jantar mega romântico no restaurante mais chique. Sim. Ou se tiver aquela viagem de férias que vai ser extremamente cara no resort no Nordeste, por exemplo. E aí é uma explosão de dopamina, obviamente. Mas as pessoas talvez se esqueçam de construir a caminhada pelos pequenos bilhetes no dia a dia. Isso, porque assim, é viver o extraordinário no ordinário, seria mais ou menos isso, né? No dia a dia a gente está ali. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença de você incentivar. Eu sou uma grande encorajadora do meu marido. Eu sei por, olha, ele queria. É um testemunho, né? Ele está fazendo pós-graduação. Maravilha. E assim, né? Diante do cenário econômico, os valores e tudo mais, eu falei, vamos orar que o Senhor vai preparar. E Deus abençoou, né, Marcos? Que na mesma semana, era assim, coisa de Deus, veio da empresa, Outra empresa, a oportunidade, e porque assim, ele vai crescer também, né, fazendo isso. Então, assim, você não pode desistir, você tem que sempre incentivar, encorajar, ser perseverante e valorizar as coisas que ele faz. Olha aí, verdade. Agora, mostra pra gente aí os degraus, cada degrauzinho construído das emoções. Das emoções. Olha, gente, eu tenho vários cartões, eu tenho uma caixa cheia de tudo, mas eu não quis trazer porque, enfim, era muito. Mas eu trouxe assim, esse cartãozinho aqui, ele é simples, mas ele representa muito para mim, para o Marco, porque ele me deu com o primeiro ano de casado.
Olha só, 1 ano de casamento. 1 ano de 29 anos atrás. Você quer ler, Marcos? Equipe técnica, por gentileza. 1 ano de casamento, é bodas de quê? E agora? Agora, Ah, acho que é bodas de papel. papel? É. Olha aí. E aí eu trouxe também esse daqui, que são Olha aí. 20 Ó, anos de revelação do alto da equipe técnica e segundo andar, bodas de algodão. Então, também. hoje é o programa das bodas, tá aí? É. É verdade. Então, assim, o Marco, ele nunca esqueceu de nenhuma data, como ele falou. Esse é qual? Aí esse daqui é de 20 anos de casado. 20 anos, ó. É. 10 anos atrás. Ou seja, mesmo depois de 20 anos, Ele, eu Agora eu tenho um outro, porque eu É. também... Bom, o do ano passado eu não trouxe, mas eu trouxe também de 25 anos de casado. Olha que ia. Bodas de prata. Bodas de prata. Isso aí não precisa da equipe técnica, tá vendo? Bodas de prata é mais fácil. Bodas de 25 anos é mais fácil. Também, se não soubesse, né, Rod? O Rod está na nossa técnica lá. Rod, você sabe qual é bodas de ouro? Então, vigia, varão. Se ele falou aqui, ó, 50 anos de casado. Respeito, ele falou lá em cima. Diga aí. E eu tenho bastante carinho, eu guardo tudo, assim. E ele sempre traz flores, né? Sempre que posso. Ó, Sim. eu vou, não é pra querer assim, não é porque eu tô na minha presença, não, brincadeira. Mas assim, Dia da Mulher agora, eu mandei um chocolate e um buquê de flores também. Ou não foi? E uma almofadinha, assim. E o bichinho de pelúcia, um coraçãozinho, com carinho e amor. Isso, não é isso? A gente precisa cultivar, né, um relacionamento e guardar, porque assim, a Tamires e o Lucas também vê, né, o quanto nós somos um zeloso pelo outro, né? Olha o rito do testemunho aí, né? Que é muito importante, né? E também vai ficar para as futuras gerações, para os meus netos. Para ela vê como o marido trata a esposa e o seu filho vê como o marido trata a esposa. Né? Eu já sei deixar um recado aqui, Tamires e Lucas. A régua tá lá em cima, eu queria dizer só isso para vocês e para todos os jovens que estão com eles aí, né? Veja só que exemplo maravilhoso. E aí, Max, você ia falar, perdão? Não, mas eu acho assim, eu acho que eu sempre me preocupei com isso, sabe? Porque isso também faz para mim, né, a questão da educação dos filhos. Então, assim, né, quando a gente fala que ensina a criança no caminho, né, estando com eles, e eu sempre aprendi e eu entendi que o exemplo ele vale mais, né, do que palavras, né? Quando você faz, então assim, essa foi sempre uma preocupação minha com isso, né? Então assim, cuidando da minha esposa da maneira correta, né? Eles estão lá olhando, né? Então assim, a ideia é essa mesmo, é que eles possam olhar e falar assim, olha, é isso que vale, né? Então assim, tanto para ela que é mulher, né? Para ele que é menino. Então assim, e Deus me deu esse privilégio, né? De ter, né, uma menina, né? E um rapaz, a menina. E, então assim, Deus trabalha nisso também, né? Eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso, porque, assim, infelizmente o tempo tá voando. É verdade. E a gente precisa passar para os outros blocos aqui do nosso programa, mas a gente começou com a introdução do texto de 1 João 4, e que, na verdade, 4,19 foi o versículo do convite de vocês, foi isso? Convite de casamento há 30 anos atrás. Como é que foi isso, Adriana? Então foi exatamente uma pregação que eu ouvi também, como o senhor, você fez agora, né? E tocou o meu coração e eu falei para o Marcos, porque nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha. E como eu creio que foi resposta de oração, né? O nosso casamento, a gente está aqui até hoje, por isso, é o Senhor. E o nosso casamento, às vezes as pessoas pensam que falam só sobre nós, mas é maior, é mais do que isso, é um plano redentivo. E quando eu também entendi isso, então todos os dias eu decido amar, todos os dias eu oro pelo meu marido, eu oro pelos meus filhos, e até que Jesus venha, porque aí nós vamos estar junto com ele, né? Então, essa é a minha fé, é isso que eu creio, e é isso que eu vivo. Dentro dessa fé, a gente percebe que cada casamento, né, cada casal que se torna uma só carne, é um só corpo, né? E uma só mente também, que é Cristo Jesus. Vocês são 2 pecadores salvos pela graça, arrependidos, mas que estão rumando em direção ao único horizonte, que é Cristo Jesus, o horizonte nosso, Isso mesmo. de todos os dias. E eu queria falar mais uma coisa, porque
nós preparamos os nossos filhos para eles voarem. E depois só vai ficar nós dois, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidar um do outro. Vocês precisam ser os melhores amigos. É verdade. É isso, ó? É isso mesmo. Bom demais. Temos aprendido isso e temos vivenciado isso, né? Acho que é importante. É isso. Ô, Michele, tempo voa, mas a gente precisa continuar, né, Nath? Sim, eu tô pensando, né, na história deles, né? Como uma história bonita, né? Muito bom. Por isso que eu Isso fiquei sim. quietinha 6 segundos, que eu tô só ouvindo. A gente vai sorvendo aqui, a gente fica inebriado com o testemunho dos irmãos. Porque é maravilhoso a gente Sim. poder ser literalmente contagiado com esse testemunho Sim. de amor de vocês. Foi o que o Marco falou no começo. Isso nos incentiva, isso nos dá impulso a gente poder transmitir esse amor de Deus que vocês estão transmitindo. Porque muitas vezes as pessoas veem assim, não, precisa de um testemunho de um casal que seja aquela coisa assim impactante, que foram ao chão e depois restauraram. Não, Não, ou então o casamento que sempre foi marcado por coisas que aconteceram, ou teve Exato. alguma coisa que aconteceu. Não, eles estão aqui há 30 anos de casados para mostrar que não teve nenhuma coisa assim mirabolante que aconteceu, mas não, foram as pequenas coisas todos os dias e cuidado diariamente que está fazendo eles chegarem aqui. Obviamente, primeiramente Deus, né, claro, conduzindo e cuidando disso tudo, mas vocês da parte humana, vocês fazendo a parte de vocês, de a responsabilidade humana, exato. cuidando cada um do outro e da família diariamente, né, um pouquinho todo dia. E no casamento de vocês, a gente pode ver aquilo, só para fechar, aquilo que Paulo fala lá em... aquilo que João fala lá em Apocalipse. E essa é a perseverança dos santos, né? Que é lutar cada dia, um dia de cada vez e estar firme com Jesus no casamento. É isso. Isso, porque hoje muitas pessoas falam, nossa, mas tudo isso é tempo, né? Porque também são descartáveis as pessoas. E mesmo eu também tenho um defeito, ele tem, aí a gente vai conversando e vai acertando. E a gente vai orando também, né? E vai buscando. E agora, Michele? E agora a gente vai pro nosso quadro, primeiro quadro, Primeiro quadro. Dica do Casal. Dica do casal. Dica do Casal. Acho que eles já deixaram bastante dica, nós já conversamos bastante, né? Foi ao longo Mas- da caminhada. Alguma coisa mais específica que vocês queiram deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Marco, ali. Bom, eu tenho aprendido, né, e tenho praticado, né, ao longo da história, assim, a importância da igreja nesse caso, né, que a gente a gente aprende muita coisa. Mas a palavra que me vem à cabeça é o diálogo, né, de você poder ter uma comunicação boa, né? Então esse diálogo é importante para o casal. A gente conversa bastante, a gente, né, se entende por conta disso, né? Então assim, eu acho que o diálogo é algo importante que talvez muitos desentendimentos hoje acontecem exatamente por não estar atento a isso, sabe? Por não dar importância para isso. Então acho que o diálogo é uma dica que eu deixo, que no nosso caso, né, a gente, né, funciona bem. Então o diálogo acho que você lembra de mais alguma coisa? É verdade. E assim, se puder fazer um breve testemunho em relação a isso, porque como eu trabalhei durante 25 anos no mercado financeiro e depois eu saí, então, quer dizer assim, o Marco tem sido muito meu apoiador no sentido do designer, de fazer, porque é uma profissão mais leve e tudo mais, mas a responsabilidade da casa, em tudo, né? Então, o Marco ele sempre está me apoiando também nisso, e a gente segue juntos. Por isso que o diálogo é importante, porque não dá para você chegar e falar, eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer isso, e aí você tem que se preparar para isso. Então, isso foi que ajudou bastante a gente tá. E as suas dicas? A minha dica é assim, olha, você tem algo para fazer em família, porque família é projeto de Deus. Então, o que o Senhor ele tem para derramar sobre a sua vida, você precisa o quê? Orar junto com seu marido. Coloca diante de Deus em oração, antes de levantar, os dois ajoelham ali e pede, né? Ora pelos filhos, pelo projeto, e a gente também tem visto o Senhor abençoar
muito a vida do nosso filho, Lucas, que ele, do ano passado, ele está fazendo um tratamento de saúde e a gente tem colhido, assim, frutos na vida dele de cura, né? Ele está num processo e o Senhor tem abençoado muito a vida dele e a gente tem um coração muito agradecido ao nosso Deus. E isso é fruto de oração, né? Da gente acordar os dois ali e aí a gente, olha, vamos jejuar a favor do nosso filho, da nossa casa. Então, isso é o que eu vivo e é o que faz toda a diferença. Então, você não toma nenhuma decisão sozinha, conversa com teu marido, escreve e ora, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que nós cremos. E que, assim, a gente com certeza vai fazer 30 anos de casado e que venha mais anos. Valeu de benção, hein? Sim. Maravilha. E agora, Michele? E agora, o nosso próximo quadro, eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim, eles sempre ficam tensos nessa hora. E agora, pai? Eles estão assim, super apaixonados, o programa todo, no carinho, no cuidado. Mas chega nessa hora. É a hora romântica, né? O Eles amor está no ar. Ele nos amou primeiro, logo ainda é. Vamos lá. Então por que que o Marco ainda disse sim para Adriana e Adriana? Por que que você ainda disse sim para ele? Ó, eu digo sim para Adriana, né? Diria sim sempre, né? Porque assim como foi a primeira vez, né? Eu digo sim por ver em você uma pessoa especial, mãe dos filhos, né? Nossos filhos, e uma pessoa que me ama, que é cúmplice, está comigo na caminhada, na jornada, por tudo que você é, né? Então, assim, eu digo sim para você sempre, porque você é minha paixão, você é meu amor. Olha aí, coisa linda. Eu também, eu digo sim para você, porque você é o amor da minha vida porque nós decidimos juntos todos os dias buscar, interceder, orar, e você é um homem de Deus, um servo do Senhor, que cuida de mim, da nossa casa, da nossa família, e eu louvo o Senhor pela sua vida. Amém. Te amo, meu amor. Amém. Olha aí, coisa linda. Onde vai? Muito bom. E a gente, Mantido no ar, né? é isso aí, tem sempre que regar aí Degrau por degrau, É isso aí. bilhetinho por bilhetinho. É isso aí. Perseverar. Vamos lá. E agora, Michele? E agora a gente acabou, né? Chegamos ao fim aqui, como eu disse. Felizmente acabou, mas a gente agradece muito. Marco, Adriana, muito obrigado pelo carinho de vocês, de estarem conosco aqui, dar esse testemunho belíssimo, que é da constância na fé e no amor que Deus nos amou primeiro, e que vocês podem revelar isso. Não é isso, Michele? É isso aí. Considerações finais, por favor. Pastor, assim, eu quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui, né, participando, e poder contribuir, né, com os outros casais, com a nossa igreja, e agradecer a Deus, né, por estar aqui e por fazer parte dessa igreja tão maravilhosa, né, e por vocês, né, que estão à frente também desse trabalho. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Adriana. Eu também quero agradecer a oportunidade e espero que muitas vidas sejam edificadas, não por nós, mas pelo Senhor. Né? Porque Ele nos amou primeiro e Ele tem muito para derramar sobre as nossas vidas quando a gente busca Ele. Então eu quero agradecer porque eu sei que vocês estão aqui, escutam várias histórias de casais, as suas vidas são edificadas, mas vocês também dedicam esse tempo para a família, e a família é projeto de Deus. E uma família unida é uma igreja forte, uma sociedade digna, né? Um país, uma nação que louva e testemunha Jesus. Muito bom. É isso aí. Então eu vou pedir o sacerdote do lar, Marcão, Marco, por favor, ore por nós, ore também pelos casais que nos assistem e aquelas pessoas que precisam de uma oração nesse momento para fortalecer a sua fé. Por gentileza. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nesta noite, pelo privilégio de estar aqui, Pai, de poder contar um pouco da nossa história, e que a nossa história, o Senhor mesmo que escreveu, é o Senhor que escreve todos os dias as nossas vidas, e nós oramos, nós agradecemos o Senhor por isso, porque é o Senhor que escreve as nossas histórias. E nós rogamos, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, a vida dos nossos irmãos que estão aqui, e todos aqueles que estão nos assistindo, Pai, que de certa forma
estão ouvindo, Deus, essas palavras, esse breve testemunho. E obrigado porque o Senhor tem nos usado, o Senhor tem nos abençoado e podemos compartilhar isso com outras pessoas. Nós rogamos, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, ricamente cada um. Nós oramos assim nesta noite, nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal.